Boa noite a todos. Boa noite. É realmente um momento de muita alegria, sempre que aqui me encontro junto a vocês. E amigos já conhecidos, outros que eu estou conhecendo agora. Mas o sentimento de alegria realmente domina este ambiente. É a vibração, né? O amor. E por falar em amor, hoje nós temos um amor muito importante, a qual nós vamos tentar trazer algumas considerações acerca desse amigo querido, desse amor maior que veio à Terra. Jesus ilumina nosso caminhar. E para podermos fazer uma introdução, antes de apresentarmos as referências, eu trouxe como estímulo esse livro da Amélia Rodrigues, da psicografia de Divaldo Franco, Pelos Caminhos de Jesus, aonde ela, na sua profundidade espiritual, vai nos trazendo um conceito bem diferenciado acerca de quem é Jesus. Olhando, obviamente, pelo lado espiritual, ela nos convida a ir um pouco retroagindo nesse tempo que nos parece ainda estar sendo vivido agora de uma forma diferente pelo Consolador prometido. Nós vamos reviver alguns pontos aonde Jesus traz a sua beleza do entendimento espiritual para que pudéssemos recordá-lo sempre. E nunca como o mês de dezembro é esperado. Mas, acima de tudo, esperado, ele precisa ser sentido na sua inteireza e profundidade. Por isso, a doutrina espírita nos traz uma consideração fortíssima acerca de quem é Jesus. Como nós entendemos e compreendemos esse ser tão importante. E uma pergunta que sempre me faço, e hoje gostaria de também, relembrando aqui, a dizer: como seríamos nós se Jesus não tivesse existido? Como seríamos? Pois já estamos nesse clima natalino e essa resposta cada vez mais é intrigante a nós mesmos. Se ele não tivesse existido, como é que estaríamos nós agora? Né? Essa mensagem desse homem mais importante que impactou a Terra, que até hoje traz esse impacto profundo aos nossos corações. É um divisor, um marco, o antes e o depois da vinda de Jesus. Então nós vamos relembrar um pouquinho que Jesus, além dessas considerações que nós vamos falar da sua história um pouquinho, despertar em nós esse sentimento, porque ele é a mensagem viva, uma das suas mais altas e consagradas mensagens que nós vamos trazer, além do Sermão do Monte, que é o coroamento desta mensagem, que deve calar fundo nos nossos corações, e é sim um roteiro do bem viver, um modo peculiar espírita de ser. Porque na compreensão que nós já estamos, ou vamos vir a nos tornar ser, Jesus nos convida a esse olhar, a esse refletir em nós o significado do Natal. O verdadeiro significado que deve perdurar e se manifestar nas nossas almas. Apesar de conviver com a sociedade, ainda pelos atrativos das luzes, dos presentes, dos banquetes, do Papai Noel, do amigo oculto, de todo um peculiar simbolismo, carregado de simbolismo, que ainda faz parte das nossas carências existenciais, para manifestarmos. E ela traz neste livro uma consideração linda, que não devemos em momento algum desprezar nada disso. Não é necessário se desfazer para buscar uma santidade que ainda não estamos ou estamos longe ainda de ser. Mas que aproveitemos isso e colocamos no âmago do nosso ser para despertar a nossa verdadeira essência, a qual ele veio.
Então, nesse despertar, nessa compreensão, nesse mundo atual tão digital que ele está, e como fazer com que Jesus cada vez mais esteja adentrando portas adentro de nós, e conviver com esta mensagem, que ela não precisa e não deve se tornar um ponto, um marco de viver, porque hoje é Natal, nós temos que ser fraternos, porque hoje é Natal, nós temos que perdoar, porque hoje é Natal e não. A mensagem que se repete, se renova, pois Natal, o significado é renovação, é fraternidade, é união. E se vivermos isso perenemente, constantemente, Jesus permanecerá dentro dos nossos corações. E assim ele coloca para nós, pelos caminhos de Jesus. Mas a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, aprofunda-se, porque nós queremos conhecer a essência profunda desse ser que é Jesus. Qual é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? O Livro dos Espíritos, a pergunta, a resposta é clara: vede Jesus. Se ele é o guia, é aquele que tem a condição de guiar, de ir à frente, de modelo que nós podemos modelar, é ele. Fora disso, não existe mais. Podemos ainda buscar novas referências e mesmo assim estaríamos incompletos. E é essa certeza que nos traz o Livro dos Espíritos. Jesus, ele é o caminho, a verdade é a vida. Por isso, seguir pelo GPS Jesus não tem falha. Vamos chegar ao nosso destino. Seu trocadilho baianês, me perdoe. Adorei. E exatamente isso que a doutrina espírita nos convida a fazer. Se nós já conhecemos que ele é o guia, que não tem como ninguém se perder, indo, ministrando, experimentando essa mensagem no caminho, enquanto estamos a caminho da luz. E caminhar com Jesus é se sentir leve, é se sentir amparado, é se sentir convidativo, fortalecido e animado para uma caminhada infinita de possibilidades. Então Jesus é que abre esse caminho, nos guiando para podermos crescer. E vamos modelando o Cristo, imitando-o na condição de aprendizes, assim como fizeram os apóstolos, homens simples, rústicos, sem conhecimento. E Jesus foi refinando caracteres ali, moldando para que apresentasse nesse caminho junto ao Mestre e se fizesse também a conhecer, porque eram homens frágeis, trazia suas dificuldades, imperfeições, assim como nós, estamos sendo guiados por Jesus nessa condição ainda de pequenos e simples aprendizes. E Jesus colocou esta semente de amor para que ao longo desse caminho pudesse ser despertada, compreendida. E se lá atrás não compreendíamos, porque não tínhamos essa condição, hoje ainda com as dificuldades inerentes a nós, mas ao fazer este caminho que Jesus nos desperta para podermos conhecermos a nós e podermos avançar. Então Jesus é uma proposta desse infinito para qualquer criatura. Se antes não tínhamos, hoje o Consolador prometido veio, como Jesus colocou lá para nós. Se antes não conhecíamos, porque não tínhamos a condição realmente. E por isso ele iria enviar o Consolador, para que nunca mais ficássemos sozinhos, desprovido dessa compreensão e entendimento desse homem tão enigmático, mas ao mesmo tempo carismático, que é Jesus, para conhecermos Jesus. A doutrina espírita abre para essa compreensão como possibilidade de vivenciar os mesmos conteúdos evangélicos cristãos
com a base do entendimento agora trazido pelos Espíritos, reforçado. E nessa questão, ele fala que esse é o ser mais perfeito que Deus apresentou. E vamos ver várias faces de Jesus na demonstração como modelo número 1 de humildade, solidariedade. A exemplificação enquanto estavam os apóstolos se modelando junto com Jesus, aprendendo com ele, sendo guiado, conduzido para poderem aprender. E nós podemos sim, nós iremos fazer, porque a doutrina espírita tem nos convidado a esses caminhos com o mestre. E nesse caminhar com Jesus, ele não tirou nenhuma possibilidade que nós não iríamos nos machucar. Ele não retirou nenhum problema e dificuldade que não teríamos se assim seguíssemos Jesus. Mas ao saber que tudo isso faz parte de um processo daquele que se propõe a caminhar, aí é que está a questão. Porque muitos querem ficar sentados, acomodados. Muitos querem ainda ficar na própria zona de conforto, porque caminhar com Jesus nos dá não só a sensação da leveza, mas que nós já temos condições de abarcar dificuldades que iremos solucionar ao seu tempo. É a compreensão da necessidade que nós temos ainda de fazê-lo. Então, qual será esse grande desafio que nós precisamos fazer em nós mesmos quando estamos caminhando com Jesus? Porque é um processo de autoiluminação. Ele fala que a vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial, com êxito ou fracasso, conforme a opção feita. Isso é fantástico. Se somos espíritos imperfeitos, qual de nós já não teve situações que temos que, quantas vezes, recomeçar? E Jesus, nesse caminho, ele é o próprio instrumento de levanta-te e segue-me. É o encorajamento que vem para nós. Todos seguimos por caminhos variados, muitas vezes ignorando o ponto a que nos levam. Então, se a gente não sabe para onde nós estamos indo, qualquer lugar serve. E caminhar com Jesus é a certeza para onde nós estamos indo e onde nós chegaremos. Isso aí não tem erro. Porque muitas vezes o convite chega. Mas para onde? Qual a possibilidade que essa trajetória pode me trazer? Qual a garantia da felicidade, do sucesso, do êxito? O homem não pode dar. Nenhum homem pode oferecer e dar aquilo que na verdade não tem. Mas Jesus pode sim. E por isso que a doutrina espírita ela é fantástica nesse capítulo existencial, dentro das opções e das escolhas que nós fazemos. Então, caminhar com Jesus e se auto-iluminar é um processo de uma opção muito particular, muito íntima, muito singular de cada um de nós. Porque são os caminhos variados que se apresentam, e cada caminho mais enfeitado do que o outro, com seus tapetes vermelhos, com seus adornos, são as fantasias das ilusões que o homem propõe para agaranhar aqueles que precisam estar ao seu lado. E com Jesus não. Lembram como Jesus caminhava? Homem simples, em uma terra dura, desprovido de qualquer atavismo, né? Dentro do luxo. Isso não quer dizer, no sentido que nós estamos agora tentando dizer, é na simplicidade. É na verdade que se conhece o seu parceiro. É na verdade que é sentido a inteireza das intenções, porque muitas vezes a pessoa não sabe nem para onde está indo. E não quer nem saber, porque o outro fantasiou tanto, colocou tanta coisa que não pergunta que dia vai chegar. Já está em curso na viagem. É o precipitado do dia. Então, seguindo Jesus, os lidadores do bem seguem caminhos de esperança e se iluminam. Olha só a diferença. Os servidores da caridade movimentam-se nas trilhas do sacrifício e chegam ao porto da paz. E não é isso que nós estamos buscando ao caminhar com Jesus? Não é isso que nós estamos buscando internalizar nessa proposta natalina?
que esse dia seja um dia onde vamos homenagear Jesus. É Ele o grande aniversariante, que deve ocupar o lugar principal das nossas existências. É Ele que vai abrilhantar, e Ele é a própria mensagem viva, é o porto seguro para as nossas existências. E nós precisamos da paz, nós precisamos do amor, nós precisamos ser solidários, precisamos estar unidos e reunidos em nome dEle. Porque muitas vezes no banquete farto e na alegria que se coloca no ambiente, é esquecido o principal homenageado daquele dia. As considerações aí não param e não ficam somente nesse entendimento, obviamente, mas era uma reflexão para podermos valorizar este aniversariante que é Jesus, e que, na verdade, a doutrina espírita nos confirma através de todos os estudos apresentados, que viver essa mensagem não é só um único dia, é todos os dias das nossas vidas. É colocar Jesus na centralidade das nossas existências. É viver e estar com Ele no percurso desse caminho, para valer a pena ter reencarnado e ter vivido uma experiência na carne ao lado desse ser iluminado que é Jesus. Então, para tanto, nós ganharíamos aí dentro desse processo, desse caminhar, junto a este caminho que Ele já traçou. Que nós, nascendo como espíritos ignorantes, sem o conhecimento, mas com a propensão de atingirmos a perfeição, de sermos um dia espíritos puros, iluminados. E a nossa caminhada vai se dar mais curta se estivermos sob o amparo deste amor, desse guia e modelo da humanidade que é Jesus. Então, Amélia Rodrigues nos fala, aqui nesse capítulo, ela diz que é necessário parar na desabadalada corrida da falta de tempo, para revisar, reconsiderar, repensar Jesus. Volver seus caminhos e percorrê-los com reflexão e ternura é tarefa inadiável. Isso é um processo de alta reflexão moral, espiritual. Porque nós vamos encontrar, variadas situações e que poderemos deixar ou colocar ou rebaixar para o segundo plano aquilo que deveria se elevar, alterar, se avolumar em profundidade, repensando para podermos colocar em primeiro plano. Ao fazer, cada indivíduo, sem dúvida, experimentará o calor da presença dele e a imanância do seu amor, premiando-lhe a existência. Ninguém que possa prescindir dele e ser realmente feliz. Realmente, não tem como. Não tem como. Repensando, percorrendo através dessas reflexões que estamos tentando colocar, e já conhecemos muita situação em que o próprio Evangelho nos convida a esse repensar, que podemos deixar para amanhã, para depois da manhã, para o ano que vem, para a segunda-feira, mas na nossa mente não terá a intenção de galgar, no sentido de agir. Nós estamos buscando deixar porque não temos a coragem do enfrentamento, de poder vivenciar e percorrer uma verdade tão perene, tão lúcida, mas que requer de nós um poder de decisão, de agir sobre essas situações, não camuflando, se eu tiver tempo, se eu puder, ok. Então, ele diz que é tarefa inadiável. Se não decidirmos por agora, com certeza amanhã teremos tempo. Mas a verdade é que nenhum de nós ficará sem conhecer a verdade. Já está colocado no Evangelho. Esta luz veio para ficar, para permear as nossas existências. E nós seremos permeados por ela. Em algum momento vai se dar. Porque a criatura humana não pode prescindir de Jesus se realmente ela quer ser feliz, quer ter paz,
quer ter amor. E ele é imprescindível. Então nós temos que percorrer esses caminhos. Percorrendo os caminhos, refletindo sobre essa tarefa que é nossa, inadiável, é particular. Que cada caminho, cada lugar de parada de trabalho, e é particular a cada um de nós. Podemos fazer a caminhada no sentido coletivo, e é maravilhoso também. Mas temos particularidades em nós que precisa ser de cunho muito pessoal. Pelas provas e expiações que estamos passando em diversos níveis das nossas vidas. Então, percorrer esses caminhos, tratando dessas questões, segurando fortemente nessa mão amorosa de Jesus, que vai nos conduzir para os caminhos que nós precisamos trilhar para viver. Então, ele é importante, ele é imprescindível. Quando tomemos da situação ou estamos observando que dentro da criatura, pelo seu autoconhecimento e pelo seu alto poder de liderança, pelo seu poder do conhecimento, seja lá do que for, e deixar esse ser primordial de lado, por si só sendo capaz de fazer a sua tarefa, porque Jesus está em tudo. Deus está em tudo. Não podemos nos prescindir de agir somente dentro de nós, pela nossa conta própria. E temos esse guia e modelo, vai nos auxiliar muito. Então são decisões que temos que fazer e fazer opção sim por Jesus. Ele veio, então jamais igualado. Jesus é o grande desafio para a humanidade. Nascendo e vivendo em pequenos lugares, comuns a todos os lugares, entre pessoas simples e desatentas, que existe em toda parte, em todos os tempos. A sua é a existência global, divisória dos acontecimentos históricos, que se fizeram assinalar pelo berço da palha, o sinal épico das épocas passadas e futuras. Então, viver como Jesus, no qual, no sentido do guia e modelo, vamos modelar, então quer dizer que hoje nós vamos viver em uma choupana, se temos condições de viver em outras habitações. Não está se falando da parte física e material das construções, nem dos lugares rústicos por onde Jesus passou. É viver nesse desafio aos tempos atuais, tomando como lição aquilo que ele exemplificou. Quando ele fala, Jesus é o grande desafio para a humanidade, nós ainda não compreendemos Jesus na sua totalidade. E é óbvio que não temos condições ainda, não temos condições morais, espirituais, de entendimento, porque nem tudo ainda foi revelado ao homem, porque ainda falta capacidade da compreensão desse entendimento. Então, quando ele coloca aqui para nós, descrevendo que Jesus vivendo em pequenos lugares, né, com lugares simples, com homens simples que estava à sua volta, né? Então, é interessante quando ele coloca para nós aqui que existe em toda parte, em todos os tempos, a sua existência global. Quem não conhece Jesus? Todos nós conhecemos. Desde as histórias dos primitivos cristãos que começaram a trazer toda a mensagem e a beleza, vivendo os ensinos de Jesus. Hoje nós vivemos os ensinos de Jesus dentro de uma universalidade muito ampla, com direitos de falar, de ouvir. E quanto àquela época que se falava e ouvia em determinadas situações, não poderia nem falar que era um cristão. Então Jesus, ele veio demonstrar que independe de lugares pequenos, grandes, simples ou não, ele veio para transformar a humanidade a partir da sua mensagem. Então, para exemplificar aquela época, desde o nascimento de Jesus, né, para a época atual e para a época futura, ele irá permanecer. Ele não passou. Se lá ele esteve presente e foi necessário viver aquela condição daquele mundo, aquela época, e hoje, vivendo a época, nós mesmos, e ele vai permanecer para as eras futuras. E nós iremos seguir os caminhos nessa trajetória
mundo de regeneração, até mundos felizes. E ele como grande, e ele é o governador deste planeta. É o dirigente maior, coordenador maior do orbe, a qual nós estamos aqui abrigados. Então ele tem tudo a ver conosco, desde lá, e agora nos conduzindo para outra condição da evolução, nos acompanhando. E olha como é que nós estamos. Então este homem veio trazer, marcou, ele fez o seu marco desde aquela época, desde o Ocidente, para poder mostrar a beleza futura que iríamos vivenciar neste momento. E agora com o Consolador prometido, o Espiritismo, a doutrina espírita, que nos abre outra possibilidade de compreender Jesus, de ver a outra face no sentido do Pai amoroso e bondoso que é o nosso Mestre Jesus, nos levando para uma perspectiva de muita luz e de muita esperança. Então, todas as pessoas que o entenderam pelo coração, oferecem-se em holocausto de amor ao seu amor. Marchavam felizes para o martírio, certas da vitória além do corpo. Prossegue arrebatando milhões de indivíduos, apesar das alterações que introduziram o seu pensamento inatacável. Lembramos aqui daqueles que, nos primeiros tempos do cristianismo, no livro Há 2000 anos, lembra de Lívia, de tantos outros mártires que se ofereceram em holocausto por amor a Jesus. E hoje ele não nos pede, porque também lá atrás ele nunca pediu. Ele nunca pediu um sacrifício à humanidade. Que somente nós nos amássemos uns aos outros. E sofriam, foram por holocausto e vários. E aí a gente tem referência dentro do estudo da literatura espírita, Joana de Cusa, e tantos outros que sofreram as perseguições. Mas hoje não. Ninguém mais vai para o holocausto, ninguém mais é queimado viva na fogueira. Mas ele colocando aqui que ofereceram em amor. E hoje, qual é o nosso sacrifício que nós demonstramos a esse pensamento inatacável que é Jesus? O que nós podemos oferecer? Ele não pediu sacrifício nenhum, mas nos recomendou que muito nos amássemos. Então a proposta de amar é uma proposta fantástica. E neste Natal fica evidente o quanto nós queremos demonstrar que gostamos. Queremos demonstrar que estamos aqui para você, estou com você. Então que nós demonstremos com o valor significativo dos nossos sentimentos. Embora vamos presentear. Mas o que vamos deixar que vai gerar para o futuro será aquilo que realmente eu possuo de verdade e aquilo que eu entrego com aquela lembrancinha que eu vou dar. É o sentimento que deve ser a assinatura daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, em detrimento a mim e ao próximo. Porque senão será um objeto a mais que vamos conquistar. Então, o sacrifício de se doar não é dar, porque dar é uma coisa. E doar-se é outra. É doar-se em sentimento. Tem outro valor. Tem outro significado. E naquele período ainda dos primeiros cristãos que eram perseguidos e que foram levados às arenas, né, em detrimento à diversão da época. Mas hoje também a diversão já não é mais nos círculos dos horrores, é na mídia dos horrores. A exposição, a falta de compaixão, de amor, a qual vamos exibindo e também trazendo o constrangimento e situações que vamos presenciando. E aí ele nos convida a colocar em nós esse sentimento de amor. Porque Jesus tem e sempre terá essa mensagem inatacável. E quantas vezes essa mensagem não chegou contaminada, não chegou deturpada. E aí nós temos visto
o trocadilho das intenções, da provocação, de um tom que possa reverter e macular essa mensagem de Jesus. Mas o cristão atento, o cristão compreendido, o cristão atualizado dentro do estudo da literatura espírita, do conteúdo das obras básicas de Allan Kardec, saberá escutar a voz do bom pastor, saberá identificar nas letras, no conteúdo, a verdade e vai obter a luminosidade daquilo que se traduz, que é inconfundível a mensagem de Jesus. E por isso devemos estar cada vez mais solidificado na mensagem de Jesus e de Kardec. Então, por falar no Senhor Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um roteiro, é outro guia infalível também. O Evangelho é esta perene alegria rica de boas novas, narrado pelos 4 amigos, imunda de esperança, qualquer vida enriquece de felicidade quem o lê e medita. 2 milênios depois de ele haver morrido e ressuscitado, permanece mais vivo e amado do que qualquer outro vulto da humanidade. E é interessante porque conhecemos os 4 evangelistas, né, pela literatura, pelos seus evangelhos de Mateus, de Marcos, né, de João. E aí a gente vai observando esses evangelhos que vai trazendo a boa nova, a mensagem de Jesus, mas cada evangelista é muito peculiar, trazendo a sua característica, trazendo o seu entendimento àquela época, né? Vai narrando os fatos desde Jesus da infância, desde Jesus ainda nos seus discursos e até a crucificação. Ele acompanhando Jesus pelos caminhos do aprendizado. Então, eles se auto-iluminaram no sentido também de ter e adquirir esperança em uma vida futura. Compreenderam a partir dessa caminhada, o texto é belíssimo que Amélia Rodrigues coloca, passar a compreender, nem se falava em doutrina espírita, obviamente, mas conheceram a imortalidade da alma, conheceram e começaram a experimentar pelas lições que Jesus ali aplicava amorosamente. Então, narrado por eles foram vivenciando nessa caminhar. Obviamente, quem vive a mensagem de Jesus se auto-ilumina. Não precisa ficar debaixo de nenhum poste de luz. Ou ficar ali, muitas vezes, na condição de dependente da luminosidade do outro. Eu gosto tanto de ficar com você, Chico, contavam Chico no abacateiro. Eu gosto tanto de ficar com Chico, porque ele tem tanta luz. O Chico falou, você tem mais do que eu, minha filha. Você não precisa. E assim somos nós. Em vez de nos auto-iluminarmos, porque essa é a mensagem. Jesus veio para todos. E ele disse, tu podes fazer igual ou mais, nos dando essa condição de agir sobre o nosso conhecimento. De aumentar essa centelha divina de auto-iluminação. Esse potencial que nós temos. E com a compreensão da codificação, nós já temos muito mais elementos de auto-iluminarmos. De não querer só fazer sombra ou usufruir somente do que o outro está produzindo, porque ele caminhou, ele conquistou naquela vivência. Ele se auto-iluminou. Pelos mesmos processos. Jesus não deu condição de privilégio a ninguém, nem tampouco aos seus discípulos. Ele deu a condição de fazer por si mesmo, cada um. Obviamente que ele estava ali como guia e modelo, ajudando no processo do entendimento. Dando a mão quando muitos deles caíam, como Jesus faz conosco. Só que nós já temos uma compreensão que antes não tínhamos. Antes mesmo do mestre chegar, a gente levanta, sacode a poeira. Senhor, me desculpa, demorei sentado ou deitado ou caído. Mas eu estou de pé. Que é isso que o Espiritismo faz conosco. Está cansado, cansadinho, mas hoje vai dar para isso tudo. Eu vou tentar chegar, vou conseguir. Quando nós colocamos em mente uma compreensão da necessidade que nós sentimos que é necessário,
o que é imprescindível para nós, nós não nos acomodamos naquele texto que eu li lá atrás. A falta de tempo, é o cansaço, é isso. Nós enfrentamos. É ter coragem. Isso traz e lança esperança na possibilidade de conquistar algo. E um dia é diferente do outro. Então, os dois, depois de tanto tempo, né, Jesus, ele permanece vivo. Aqui, mais vivo e amado do que outro vulto. Qual outro ser mais lido, historiado na humanidade do que foi Jesus? E continua sendo por vários historiadores. E agora a gente vê um leque de historiadores colocando certas situações que a gente não via antes, porque não tinha compreensão. E hoje se coloca, mas ele permanece o mesmo, amado pela humanidade. Por mais que muito tentam estrelar, né, consegue às vezes uns 15 minutos de fama, sabe? E depois desce, depois falece, e Jesus permanece. Então Jesus, ele rompe com a superficialidade e penetra o âmago dos homens, alterando-lhe totalmente a existência, porque ele demonstra a sua realidade espiritual e divina, num mundo transitório e portador de planos e oportunidades para experiências evolutivas libertadoras. Como sempre, Jesus está alterando no sentido de fazermos, né, a verdadeira transformação moral de que precisamos. Não age na superficialidade, na materialidade das coisas, das situações emergenciais. Ele vai no âmago do ser, do homem espiritual que somos nós. Ele lança dessa condição para mexer nas profundidades das nossas existências e dizer: tu és espírito imortal, criado para a imortalidade. Então ele demonstra essa realidade espiritual, que ele mesmo coloca, né, que o reino dele não era dali, da terra. O reino dele era o reino espiritual. Dizendo, não adianta insistir e fincar os pés na matéria, porque teremos dificuldade de soltar dessa matéria. Ele nos convida a viver esse plano transitório, né, dentro das situações materiais que precisamos, mas somos espíritos. E viver como espírito precisamos nós entender e fazer, porque vamos sair daqui, vamos deixar tudo, materialmente falando, né? Então, em um mundo transitório, nós estamos em trânsito. Lembra que nós estamos em ascensão espiritual. Nós estamos indo para outros planos mais evoluídos. E esse plano que Jesus tem. Então, essa oportunidade da experiência evolutiva, enquanto estamos a caminho, Jesus já coloca. Enquanto está a caminho de quê? E com quem eu estou faz uma diferença. Se nessa trajetória nós estamos a caminho da luz, a caminho da perfeição, e nós estamos seguindo com Cristo, está tudo certo. E se tivermos ao contrário, vamos ficar algemados. Porque ele é a proposta evolutiva, libertadora das nossas existências. Somente com Cristo iremos alavancar dessa existência com mais êxito, com mais realidade de significação, a qual viemos cumprir aqui na Terra. Porque nós não viemos a passeio para desfrutar de toda essa beleza desse planeta. Nós temos uma missão de trabalho para conosco. E por isso nós estamos executando essa tarefa. E a compreensão desse evangelho nos ajuda, nos faculta nas lideranças do trabalho, fazer com que isso seja prazeroso viver. Porque se é prazeroso amar, viver esse amor deve ser muito mais. E viver esta mensagem é super do que tudo isso. Então, ele é a grande luz. A Galileia foi a região que ele escolheu para o seu ministério, conforme acentua em Mateus 4, capítulo 4, versículo 23 e 25. Jesus proclamava a boa nova do reino e curando entre o povo as doenças e enfermidades. A dor que a uns indivíduos
os outros dulcifica. Sempre presente no organismo social de todas as épocas, é parte integrante da vida do homem. Fenômeno biológico de desgaste, de reajustamento impositivo, de evolução. E é interessante quando nós estamos estudando a doutrina espírita, já há alguns anos, já frequentando palestras, estudos, né? Já um trabalhador da casa. E se é um trabalhador do Cristo, lá fora também estamos trabalhando. Somos trabalhadores no nosso lar, na nossa comunidade, em tudo. Somos um trabalhador. Então é interessante quando a gente vai observando e quando os obstáculos começam a chegar. A dor vai trazendo o desconforto do caminhar junto com Jesus. É natural, ninguém se espante porque todos nós passamos, vamos capengando, mancando. E às vezes nós temos vergonha de, não vou, porque hoje eu não estou bem, estou mancando, no sentido com alguma dificuldade moral ou espiritual que estejamos passando. É ilusão. Jesus veio justamente para nos dar a mão nessa condição de enfermos que somos nós, para podermos caminhar e nunca desistir. Por isso a importância de compreender, que para uns a dor vai ser tremenda. E ali a pessoa se revolta, porque o que ela precisa e quer agora é que esse Consolador cure e tire daquele processo de dor. Mas ali o mal é um remédio no sentido de, é nesse momento que precisamos refletir sobre a mensagem. É nesse momento que nós precisamos reafirmar os nossos votos, a nossa aliança com Cristo. É o testemunho que vamos dar. E para outros, a dor se reverte no ponto de docilidade, na condição da compreensão que já chega. E isso altera todo o nosso comportamento. Jesus alterou o comportamento da humanidade, a forma de entender e principalmente de lidar com a dor. Já não nos colocamos no processo de vítima, na condição porque eu, somente eu. Nós nos colocamos na condição, naquele instante ainda de doente, mas com a possibilidade de continuar buscando pela nossa cura. E Jesus é o médico das nossas almas enfermas. Então, sempre presente, ele está nos organismos desde a sociedade. Aquela época ele estava, porque ele curou aquele povo. E a maior cura se dá dentro de uma compreensão moral e espiritual. Porque precisa que as doenças venham para a matéria. E muitas vezes já se formou espiritualmente há muito tempo. A infecção já está generalizada. Precisa da depuração no processo material. E nessa condição a criatura não entende. E muitos que ali não se curaram, não quer dizer que não obteve a libertação espiritual. Porque Jesus veio para todos. Ele não classificou e disse, será você, será esse, você não. Pelo contrário, ele colocou todos na mesma condição. E aí é nesse processo que dentro desses núcleos da sociedade, a que ele veio, que ele transformou, embora muitos não estavam na compreensão do entendimento a que ele veio, como ele coloca, como Moisés, que ele não veio destruir a lei e sim dar o cumprimento, o seguimento. Então ele altera de uma forma amorosa, justa, soberanamente justo, que é esse amor. Nesta condição, ele nos educa e nos promove para novas lições na carne. Então, são esses os caminhos com Jesus. Quando o amor se recusa à realização do progresso, a dor propele a sua conquista. Variando de dimensão na escala das necessidades, ninguém há que não experimente ou que a desconheça. É interessante, pois aí vamos ver vários testemunhos também. E esse livro está cheio de testemunho. Desde os antigos, os primitivos cristãos daquela época, dando o seu testemunho diante da dor e da dimensão que toma as necessidades de cada um. Porque cada um é que pode responder por si, pode aquilatar a dor.
Mas quando ele coloca, quando o amor se recusa à realização do progresso, né? E muitas vezes é essa dor que vai nos impedir, muitas vezes, dentro da realização da conquista, porque nós colocamos um obstáculo. Nós não queremos ser amados. Então, se tudo fizer por amor e resistir por amor, nós iremos sobreviver, porque, obviamente, a alma é indestrutível. Então, aquele que se recusa a realizar por amor, ele virá pela dor, porque é o gancho do mecanismo do processo da evolução. Se não compreendeu dessa forma a necessidade de compreender do outro lado, é o amor inverso, fazendo contraponto para mais tarde entender o porquê adoeceu, o porquê sentiu a dor. E quando aceitamos o amor de livre, espontânea vontade, é a manifestação de Jesus e dizendo a cada um, a cada coração: eu estou com você. Eu nunca saí de você. Nós é que nos ausentamos de Jesus. Nós que saímos da presença de Jesus. Mas ele nunca se ausentou de nós. Ele faz parte de nós. Ele faz parte do nosso plano de vida. Então, quando nós não queremos ser amados, ou quando nós rejeitamos qualquer ajuda nesse caminho, isso pode acontecer por várias situações que estejamos passando. Mas à medida que tomarmos fôlego, consciência e queremos e que busquemos ele, ele sempre vai estar, pois ele nunca saiu de perto de nós. Então essa dimensão dessa necessidade, não há quem não a experimentou a dor. Pungente, forte, marcante, mas altamente transformadora. E se o homem não vai por um caminho para se transformar, a vida lhe o convida a uma parte mais difícil da caminhada, mas sempre será para evoluir. Apesar de, evolução irá acontecer. E às vezes a viagem é difícil, cansativo. Quem viaja para o Brasil ou para as outras partes longe, depois de um dia de voo, chega em casa, né, no outro dia, estou exausto, cansado. Mas se buscarmos a positividade dessa viagem, apesar da dificuldade que pode acontecer, ninguém está isento, mas lançarmos mão da positividade de que, apesar de eu conseguir chegar, apesar de eu estou aqui com minha família, apesar de tudo, eu estou vivo, eu respiro. Isso não é bom? Isso não é maravilhoso? E quem pode, quem está no controle de tudo isso, senão Deus? O grande governador que é Jesus. Pensemos sobre isso. Então, concluindo, ele nos traz a carta magna, que eu vejo que o Sermão do Monte é uma carta maravilhosa que deveremos sempre refletir. O verbo lúcido e poderoso de Jesus acabava de compor a carta magna da humanidade ao anunciar o Sermão do Monte no poema da Bem-aventuranças. Jamais se ouvira um código das leis mais preciosas e oportuno. Nunca mais se voltaria a escutar algo que lhe equiparasse em beleza, profundidade e equilíbrio. Nunca mais. Nunca mais soubemos ou lemos algo tão profundo e tão verdadeiro como as bem-aventuranças. Ao ponto que Mahatma Gandhi disse: se tudo se perdesse do Evangelho, mas se ficasse, sobrevivesse só o Sermão do Monte, a humanidade estaria salva. De tamanho entendimento e está ali a complexidade do bem viver, o caminho para ser seguido, alterando a vida nossa para todo sempre. Então, ele traz para a humanidade. Ele não trouxe em particular aos discípulos queridos, não trouxe em particular uma comunidade, mas ele trouxe para a humanidade. E isso nos pertence. Essa carta, ao Sermão da Montanha, foi para nós, os de ontem, os da agora e o do amanhã também.
para observarmos que não tem validade, vai estar para todo sempre a refletir em nós como um código de ética, de uma referência, de uma elevação moral muito alta. Então nós vamos ouvir, vamos ler, vamos reler, vamos espalhar, nós vamos buscar e vamos viver essa mensagem. Porque nós ainda nos falta a vivência aplicada da mensagem de Jesus para conosco. E ele escreveu o Sermão do Monte? Não, Jesus não escreveu nada, mas está lá pelos seus apóstolos. E nós temos lido, que bom, temos ouvido, maravilhoso. E temos vivido. Aí é que é o caminho para se auto-iluminar. Nós temos que não só ler, pensar, não só sentir, mas também tem que sair aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, internalizando e materializando na ação. E a proposta é caminhar com Jesus, porque ele vai nos ajudar. No escutar e interpretar os seus ensinos. E não decorar, que é diferente. E não ir pela cartilha do outro, pela carta do outro, pelo amor de Deus. Aí que é a cartinha mais curta. Ah, são 5 bem-aventuranças. O meu colega tem uma que é 2, 3 em uma, que é rapidinha. E a gente, vamos nessa mais curta, né? Porque ele é um orador muito famoso, ele é uma pessoa muito importante, influente. Então, se ele está dizendo que dá para fazer e tirar as 5 e botar em 3 em uma, cuidado. As interpretações, né, tão apressadas, carregadas de personalismo, tenhamos cuidado. E aí está cheio na mídia. Então vamos interpretar, refletir, mas com Jesus. Como se ele estivesse lendo ali para a nossa frente e nós escutando, né, como as ovelhas perdidas, né? E aí ele vem trazendo, escutando, essa é a voz do Cristo. E Jesus trouxe para nós. E nada se equipara a ele até agora, graças a Deus. Então, ele trouxe o perdão dentro das bem-aventuranças. A extraordinária terapia para a exulceração moral é o perdão. E nesse Natal, a necessidade de viver essa mensagem do perdão, de se auto-perdoar e perdoar o próximo, como ele fez para nós. Elevada expressão do amor, abençoa que doa e apazigua aquele que o recebe. Ninguém há que passe pela existência corporal sem necessitar do seu lenitivo. Por isso, no Natal, onde iremos celebrar o seu nascimento, que possamos ofertar de todo o nosso coração o perdão para com aqueles desafetos. Jesus é o convite eterno para nossa renovação moral e espiritual. E quando eu for erguido na cruz, atrairei todos a mim, perdoando-os até o fim. Ele traz essa mensagem linda, complementando ainda um pouco do entendimento do Sermão da Montanha, né, do Sermão do Monte, que o perdão, que ele é terapêutico, nós já sabemos, a doutrina espírita coloca isso. Joana de Ângeles traz belíssimas páginas de reconforto moral nessa condição para sairmos e podermos libertarmos a nós e o outro, né? Ser o lenitivo para nós e para o nosso próximo. E Jesus traz esse convite eterno que se repete constantemente para que possamos ter a renovação espiritual. A partir disso, iremos ascender no caminho infinito da evolução, porque levar o peso dentro do coração só irá atrasar a nossa caminhada e impedir que a luz nos abasteça de forças para alcançar o objetivo supremo da felicidade, do progresso e da evolução moral. Então a convivência com Jesus facultava as criaturas em tesourar os mais preciosos valores, porquanto são aqueles que não se perdem e não podem ser roubados. Jesus é o anjo da fé viva. Todos conhecem essa passagem, né? Maria e Marta. Enquanto Maria estava lá aos pés de Jesus, absorvendo a sua mensagem, usufruindo da sua emanância espiritual,
daquele convívio fraterno, a outra estava preocupada com os afazeres domésticos. É muito comum e muito parecido também com os dias atuais, né? Nada estranhar. Mas o que nos desperta aqui para entender é porque naquela condição que a mulher geralmente naquela época não estava ali aos pés de Jesus, ou na presença somente dos homens para ouvir uma mensagem, e ela se colocou à disposição porque ela queria ser uma discípula de Jesus. Ela escolheu a melhor parte, como diz o Evangelho, não que a outra parte de Marta ali nos afazeres, né, da comida, das coisas, que não seja importante. Não é isso. É na condição de perder esse preciosa oportunidade de internalizar a mensagem de Jesus. É o que a gente falou, deixa para depois, né? A preferência de um, entendimento é do outro. Cada um está num nível de entendimento. Cada um trabalha dentro dos seus interesses e da prioridade prevalece aquilo que no momento lhe desperta, né, a consciência. E para muitos ainda está dormindo no processo material das coisas. É natural. Virá também outros momentos que ela também vai despertar. Então, Jesus coloca essa oportunidade. E a doutrina espírita é esse tesouro que precioso dos valores espirituais que nos apresenta na atualidade, para despertar e vivenciar esse evangelho motivado pela fé. Como estamos chegando no nosso horário, vou dar uma puxadinha aqui para a gente não ficar muito tempo. Então, o anjo da misericórdia apresenta Jesus na tarde trágica e tormentosa do Calvário, quando Jesus se encontrava estiolado pelas ulcerações dos cravos e dos caminhos implantados nas suas carnes. Ocorreu um inesperado acontecimento que as testemunhas do lutuoso fato não puderam perceber por transcorrer além das fronteiras objetivas da matéria. Foi um fenômeno espiritual. Os 3 anjos da misericórdia vieram até Jesus. E nós, ela fala nesse livro, que nesse caminho com Jesus, e nós estamos no caminho agora junto com a doutrina espírita, que é um dos caminhos, com Jesus, os 3 anjos, a fé, a esperança e a caridade, são imprescindíveis. Eles vieram até Jesus. Como era um fenômeno espiritual, nem os que estavam ali perceberam. Cada um trazendo, nesta condição, ofertando a Jesus, que eles estariam presentes no momento de suprema dor da crucificação. A fé e vem e se apresenta, que ela simboliza colocando humildemente a serviço dele para essa caminhada. A esperança vem trazendo o reforço da luminosidade, e para que ele nunca fique sozinho, ela se coloca à disposição dele. E a caridade, se todas minhas irmãs, a fé e a esperança se colocam aos teus pés, eu também, Jesus, coloco aos teus pés a caridade como instrumento de trabalho de amor, tornando-te mais leve. É simbólico a dizer que nesse caminho nós teremos vários anjos que irão nos ajudar, revestidos de várias virtudes também, inclusive essas que são exemplos para todos nós, de amigos encarnado e desencarnado. Então, companheiros, o que me resta dizer, né? Se não, Feliz Natal com Jesus. Sem ele não há festa. Pensamos sobre isso. Sem ele não terá importância e a festa não se fará grande, no sentido da luminosidade que ele representa. Não queiramos ser nós o brilho maior, retirando ou diminuindo o significado da mensagem de Jesus, que foi para isso que ele veio, para que tivéssemos vida e abundância. Então, desejo a todos um Feliz Natal. Um abraço. Obrigada.